Eu quero falar hoje, antes da ceia, dos poderosos feitos do Senhor, dos milagres que Ele fez. Queria ler com vocês, abram em Mateus capítulo 9. Mateus 9, 32. Diz o seguinte: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse era o dia a dia de Jesus. Jesus estava no meio do povo fazendo milagres. Trouxeram a ele um mudo, e aquele mudo era mudo porque estava endemoniado. E Jesus expulsou aquele demônio e o mudo passou a falar. E diz que ele ia por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, o evangelho, as boas novas, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O João costuma dizer uma frase dizendo que a agenda de Jesus é buscar o perdido. Jesus estava sempre assim, de olho nos perdidos, procurando os perdidos, pregando, ensinando, expulsando demônio, curando. E ele viu as multidões, compadeceu-se delas, que estavam aflitas como ovelhas sem pastor. Então ele falou para os discípulos: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. A seara continua grande, continua pessoas precisando de cura, libertação, precisando ouvir o evangelho do reino, continua hoje. E a palavra que o Senhor quer nos trazer hoje é que Ele está nos encarregando agora de seguir a agenda dele. Ele entregou para nós essa responsabilidade de fazer o que ele fazia. Fazer o quê? Orar pelos enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho. Ele nos passou essa responsabilidade para nós. Quero ler aqui em Mateus 14, em um outro momento. Jesus, em todo o tempo, todos os dias ele saía e ele ia fazendo isso, pregando, curando, libertando. Essa era a agenda dele. Aqui no capítulo 14, versículo 14, diz assim: então vieram os discípulos. Opa, espera aí. Versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Uma característica de Jesus é que ele tinha compaixão. Diz que ele viu a multidão e compadeceu-se dela. Deus quer nos dar essa compaixão pelos perdidos. Deus quer nos dar esse coração de ver uma pessoa e dizer: puxa, essa pessoa precisa de Jesus. Essa pessoa é como ovelha sem pastor. Eu tenho algo de Deus para dar para ela. Jesus tinha essa compaixão. Ele viu aquela multidão, compadeceu-se dela. Curou seus enfermos. Pregou. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus, disseram, chamaram Jesus à parte: Jesus, o lugar aqui é deserto, não tem lanchonete por aqui, melhor despedir a turma, para que eles possam ir pelas aldeias e lá comprar para si o que comer. Então Jesus disse: não precisam retirar-se, dai-lhes
vós mesmos de comer. Essa palavra aqui que eu quero deixar com os irmãos nessa noite. Jesus está falando para os discípulos, não precisa mandar eles procurar comida em outro lugar. Deem vocês o que eles precisam. Aqui no caso era comida, pão. Mas na verdade, Jesus está querendo que a gente dê o que eles precisam. Se é pão, se é a palavra de Deus, o Evangelho, se é cura. Jesus falou para os discípulos trazer o que a multidão precisava. Nessa manhã, a mensagem que o Senhor quer trazer para nós é que Ele está dizendo para nós, dai-lhes vós mesmos de comer. Essa responsabilidade que Jesus deu para os discípulos, Ele está dando para nós hoje de manhã. Tem gente com fome, com sede, e nós temos algo de Deus para dar para essa gente. E Jesus está falando, dai-lhe vós mesmos de comer. Eles disseram, despede a multidão. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, e depois de tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes a multidão. Aqui nesse versículo, tem 4 palavras-chave que é a receita de um milagre. Jesus ia fazer um milagre, mas Ele não queria só fazer um milagre, Ele queria ensinar um princípio para os seus discípulos. E está nesse versículo aqui. Diz que Jesus, tomando os 5 pães, Ele tomou os pães, Ele tomou. E quando Ele tomou o pão, diz que Ele ergueu os olhos para o céu. E abençoou aqueles 5 pãezinhos. E depois partiu os pães e deu para que esse servisse às multidões. Então as 4 palavras que nós encontramos aqui é tomar, Ele tomou os pães, Ele abençoou, tomar, abençoar, depois partiu e deu. Tá? 4 palavras, né? Tomou, abençoou, partiu e deu. E Ele estava ensinando os discípulos aqui como era a maneira que os discípulos iam poder dar de comer para a multidão. Esse princípio é válido para nós hoje. Sabe o que Deus está querendo fazer conosco? Está querendo nos tomar, nos abençoar, nos partir. Essa parte do partir é mais doída, né? Partir fala de quebrantamento. Partir para servir. Jesus teve que ser partido para poder alimentar a multidão. Jesus quer te tomar, te abençoar, partir e dar para que nós possamos levar o pão da vida às pessoas. E diz que todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando Jesus nos toma e nos abençoa, a gente pode saciar a fome das pessoas. Aquela multidão foi saciada. Jesus falou, vocês deem de comer para eles. E deu. Quando você vai para o capítulo 15, versículo 29, você vai ver ali o milagre da segunda multiplicação dos pães. 15, 29 diz, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e largaram junto a Jesus, aos pés de Jesus, e ele os curou. Onde está Jesus vai aparecer os necessitados. Por onde nós andarmos vai aparecer gente necessitada. E Jesus está falando, agora eu não estou mais aí, agora é com vocês. Dá de comer para essa turma. Alimente essa turma. 31. De modo que o povo se maravilhou em ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam, os cegos viam,
Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente. Está conosco há 3 dias. 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos já tinham esquecido da primeira multiplicação dos pães, né? Disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Respondeu: 7 pães e alguns peixinhos. Aqui tem outro princípio do milagre de Deus. Deus, quando vai fazer um milagre, Ele sempre pede alguma coisa. O que você tem para colocar na mão de Deus? Deus faz o milagre, mas Ele usa o que você tem. Quando Ele falou para Moisés que Moisés ia tirar o povo do Egito, Moisés falou: quem eu? Como que eu vou fazer isso? Né? Quem sou eu? E Deus falou para Moisés: o que você tem nas mãos? Ele tinha um cajado. Tem esse cajado aqui, uma vara de madeira. E o Senhor falou: com esse cajado você vai tirar o povo do Egito. E aí a gente sabe os sinais que Moisés fez com aquele cajado. Foi com aquele cajado que ele tocou no rio, foi naquele cajado que ele tocou no mar, foi com aquele cajado que Deus usou para libertar o povo. Quando Davi se dispôs a lutar com aquele gigante, o Senhor perguntou para Davi: o que você tem na mão? Davi disse: tem uma funda e 5 pedrinhas. O Senhor falou: tá bom, com essa funda e com essas 5 pedrinhas, você vai libertar Israel desse gigante e desse povo todo aí. E assim foi. E agora, Jesus está falando: quantos pães vocês têm? Nós temos 7 pãezinhos. Tá bom, então com esses 7 pãezinhos, nós vamos alimentar todo mundo. Deus quer fazer muitas coisas através de você. Mas o que você tem na mão, você tem que colocar na mão de Deus. Pouco se torna muito na mão de Deus. Mas tem que estar na mão de Deus. Agora mesmo, o Moacir nos lembrou da viúva que colocou 2 moedinhas na mão de Deus. Foi suficiente. Deus não precisa muito, mas Ele precisa que haja uma entrega. E o que Jesus fez quando trouxeram aqueles pães, aqueles peixinhos? Interessante. Olha o versículo 36. Olha o que Ele fez. Tomou os 7 pães, deu graças, abençoou, partiu e deu aos discípulos. Aí está a receita do milagre, né? Tomou, abençoou, partiu e deu. E outra vez houve um milagre. Deus está sempre pronto a fazer um milagre, desde que nós coloquemos o que temos nas mãos dele. Todos comeram, versículo 37, fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres, crianças, e tendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. O Pai fez o mesmo com Jesus. O Pai usou esse princípio para nos abençoar. O Pai tomou Jesus como o pão da vida, abençoou, partiu e deu para nós. No livro de João, Jesus fala que Ele é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 31, diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Versículo 32 e 33 de João 6. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, o Senhor: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão que desceu do céu. O Pai tomou o pão, abençoou, partiu e deu para nós.
versículos 47 diz: em verdade vos digo, quem crê tem vida eterna. 48, eu sou o pão da vida. Assim como o Pai tomou Jesus, abençoou, partiu e deu para nós, Ele agora quer nos tomar, nos abençoar, partir e dar. Esse partir que é a parte mais difícil, né? O partir. Quando Jesus se tornou o pão que nós vamos comer hoje e lembrar da morte dele, Jesus falou ali em João capítulo 12, 24. Jesus falou o seguinte em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O princípio de Deus, amados, é assim, olha, para que nós sejamos frutíferos, para que nós possamos servir a Deus, para que nós possamos alimentar os outros, nós precisamos morrer. Isso é o ser partido. O Senhor quer nos tomar, abençoar, partir. Partir é o quebrantamento. Jesus teve que morrer para que nós pudéssemos viver. Se nós, aqui Jesus fala, quem ama a sua vida, se nós amarmos nossa vida no sentido de viver para si mesmo, nós não vamos dar fruto. Mas se nós morrermos para os nossa própria vida, nossa própria vida egoísta, e se nós formos quebrantados, então nós vamos poder ser usados por Deus. E nós vamos abrir os olhos e vamos ver quantos necessitados estão perto de nós. E Deus vai abrir oportunidade para a gente alimentar. Fazer isso que Jesus está falando. Jesus está falando, dai-lhes vós mesmos de comer. Quando nós estamos quebrantados, nós vamos ver. Ontem o Telmo estava aqui falando e contou lá de um vizinho. O Telmo mudou recentemente para a Zona Sul e anda evangelizando lá os vizinhos, né, os primeiros. Mas diz que um velhinho lá caiu da escada, ele mora, tem uma escada espiral, ele caiu. Foi uma oportunidade para o Telmo ir lá falar do Senhor para ele, né? Então o Telmo foi lá já pregar para ele. E o Telmo já trouxe um vizinho, já trouxe outro vizinho. O Telmo está fazendo isso que o Senhor falou. O Telmo realmente foi tomado, foi abençoado, foi partido e pode alimentar as multidões. Deus quer fazer isso conosco. Há pessoas, se nós abrirmos os olhos, nós vamos ver como Jesus viu muitas ovelhas sem pastor, precisando de que nós levemos o alimento de Deus. Vamos ver o que aconteceu na ceia. Na ceia, ali no capítulo 26 de Mateus, capítulo 26 de Mateus, versículo 17, diz o seguinte: no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Agora ele está sentado à mesa. O povo judeu até ali celebravam a Páscoa. A Páscoa era celebrada com um cordeirinho que eles matavam e comiam uma vez por ano. Agora, tudo aquilo que representava o cordeiro, aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, que era Jesus. Quando Jesus veio, então ele mesmo ia ser o cordeiro. Ele ia ser o cordeiro sem mácula que ia ser oferecido. Mas aí Jesus então mudou aquela festa, aquele jeito que ele tinha de celebrar a Páscoa matando o cordeiro. Agora não precisava mais matar cordeiro nenhum, porque Jesus morreu uma vez para sempre. Então agora, no lugar do cordeiro, ele diz agora, esse pão,
O pão é meu corpo, o vinho é meu sangue. A partir de agora, vocês vão celebrar a aliança, a nova aliança, comendo do pão, que é o meu corpo, e bebendo do vinho, que é o meu sangue. Veja no versículo 26, como que Jesus estabeleceu isso. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Está aí o verbo de novo, né? Tomou um pão. Abençoou o pão. E partiu. Agora eu vou partir esse pão aqui. É duro? Puxa! Eu vou partir. O corpo de Jesus foi partido por nós. Ele tomou, abençoou, partiu e deu. Ele deu. É isso que ele, de novo, ele parece que está enfatizando esse princípio aqui, né? Veja como está escrito ali, ó, no 26. Tomou o pão, né? Tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Esse é o princípio do milagre. Jesus está querendo que façamos, isso foi feito com ele, e ele quer que nós vivamos desta maneira, que agora nós temos que alimentar a multidão. Nós somos encarregados de dar o que o povo precisa, pão da vida, Jesus. Vamos ver mais um texto aqui, para concluir. Está em Lucas, capítulo 24. Conta a história de dois discípulos. Um deles dá o nome dele, que chamava Cleopas, mas o outro não fala o nome. Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e Jesus já tinha até ressuscitado. Mas dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito dessas coisas sucedidas, e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que cena interessante, né? Dois discípulos iam caminhando, e de repente um terceiro homem se aproxima deles e começa a andar com eles. Aqueles dois discípulos veem aquele homem aproximar e continuam conversando. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer, não reconheceram que era Jesus. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Quando Jesus falou: vocês estão preocupados com o quê? O que vocês estão conversando? Aí os dois pararam. O Cleopas disse: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Será que você é o único que não sabe o que aconteceu? Logo Jesus, né? O único que não sabe. E ele os acontecimentos dos últimos dias. E Jesus pergunta: quais? Interessante essa reação de Jesus, né? Aconteceu alguma coisa lá? O quê? Né? Interessante. Jesus, depois de ressurreto, ainda tendo esse jeito humano, né, de fazer as coisas. E explicaram o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus, diante do povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que ele havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmavam que ele vive. Eu não sei, mas eu imagino que aqueles dois disseram assim: teve umas mulheres que foram lá e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo. Mas eu imagino que eles falaram assim: mas o senhor sabe como são as mulheres, né? É claro que Jesus sabe como são as mulheres. Ele acha tão importante as mulheres que, quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para uma mulher, né?
Foi o primeiro que viu ele, foi Maria Madalena. 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Essa palavra de Jesus aqui, se fosse falar nosso português, né? Seus cabeças duras, né? Se são cabeça dura, não entende o que os profetas falaram? E ele diz que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, começando lá por Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, discorrendo por todos os profetas maiores, profetas menores, expôs a seu respeito o que constava na Escritura. Que pena que nenhum deles tinha um gravador, né, para gravar. Já pensou? Um ensino de Jesus sobre ele mesmo, dado por ele. Aquele caminho que eles fizeram é mais ou menos umas 2 horas. Imagina umas 2 horas de ensino de Jesus. Que legal, né? Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Quando chegou na aldeia, eles iam entrar aqui, Jesus fez menção de seguir adiante. Mas eles o constrangeram, gostaram da conversa com ele, né? E disseram: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Eu creio que nós falaríamos a mesma coisa: fica conosco. Mas pode ficar tranquilo que Jesus fica conosco, tá? Disse: eis que vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E aconteceu, aí eles foram tomar um café, né? Não sei se a casa era do Cleópas ou do outro, ou se era de um familiar. Sei que chegaram lá, prepararam, era fim da tarde, acho que aquele cafezão da tarde, né? Com cuca, pão e fiambres, coalhada, uma mesa farta. E quando sentaram à mesa, versículo 30, aconteceu que quando estavam à mesa, olha o que ele fez: tomou o pão, abençoou, partiu e deu. Interessante, de novo, né? Tomou, Jesus tinha um jeito especial na hora do café, né? Tomava o pão, dava graças, partia e deu. Quando Jesus fez isso, os olhos dele se abriram. É Jesus. Conheceram por esse princípio, né? Então lhe abriram os olhos, reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, a mensagem de hoje, eu peço ao Espírito Santo que grave no teu coração, tá? Esse princípio do milagre: tomar, abençoar, partir e dar. Deus precisa de cada um de nós para alimentar as pessoas que nos cercam. Deus tem, através de nós, o pão da vida para chegar às pessoas. Mas para que isso aconteça, o Senhor nessa manhã quer tomar você, abençoar você, partir você e dar para alimentar as multidões. Dai-lhes vós mesmos de comer, disse Jesus para nós. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse ensino, Senhor. Quando o Senhor estava ali alimentando aquela turma ali que estava com fome, 3 dias sem comer, o Senhor falou: vocês deem de comer para eles. Vocês deem. Hoje, querido Pai, o Senhor está falando para nós que tem gente nesta cidade, muita gente, que precisam do pão da vida, precisa comer de Deus. E o Senhor quer nos usar, Senhor Deus, para alimentar o faminto,
Por isso nós te pedimos, ó Pai, nos tome, nos abençoe. Pode partir-nos, Senhor, e dar para que as multidões, como no tempo de Jesus, sejam alimentadas. Tu és o pão da vida, o pão que desceu do céu, que vai matar a fome. E quem comer de ti, Jesus, vai ter vida eterna. Que essa palavra possa, o Espírito Santo, nos revelar no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ismael.